Hoje é dia de falar sobre os livros que eu li no mês de fevereiro, bora lá! Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e tô aqui hoje pra falar sobre os livros que eu li no mês de fevereiro, comentar brevemente sobre cada um deles pra que vocês ali peguem algumas dicas de livros diferentes, livros que vocês não conheciam. Vou falar brevemente sobre cada um e vou dar ali a nota, né, dizer o quanto eu dei de nota pra cada um deles, espero que vocês gostem. Eu fiz 7 leituras no mês de fevereiro, li um pouco menos do que eu havia lido em janeiro e tá tudo certo, não é um problema. O ritmo da gente às vezes muda dependendo da rotina e foram 7 leituras bem interessantes e diferentes, então eu acho que tem livro aqui para todos os gostos. Fiz a leitura de Um Corpo no Gelo. Esse aqui, ele é uma ficção histórica que se passa no Maine, num vilarejo, em 1789. A história aqui acompanha uma parteira e curandeira chamada Martha Ballard, que um dia ela vai ser chamada para reconhecer um corpo que foi encontrado no rio, e como ela é a única pessoa do vilarejo que tem algum conhecimento médico, ela é chamada para dar a sua opinião sobre o que aconteceu. Ela logo percebe que o corpo tem marcas de escoriações, que provavelmente vieram de alguma briga antes da pessoa cair no rio, e essa pessoa também tem a marca de ligadura no pescoço, que sugere um possível enforcamento. E a Martha vai dar a sua opinião ali, que ela acha que aquilo foi um assassinato, essa pessoa teria sido assassinada antes de ser jogada na água. A situação fica ainda mais complicada porque esse homem, né, esse corpo que foi retirado no rio, meses antes ele havia sido acusado de ter atacado uma mulher da aldeia. Então assim, não é que faltem pessoas ali que gostariam de fazer justiça com as próprias mãos. Agora, quem matou esse homem, como isso aconteceu, a Martha vai tentar descobrir ao longo do livro. Esse é um livro que ele mistura então um pouquinho a questão da ficção histórica, né, já que nós somos levados para o Maine do século XVIII, com essa investigação quase Sherlockiana da personagem principal. A Martha, ela é um personagem baseado em alguém real, na verdadeira Martha Ballard, que foi uma parteira dos Estados Unidos ali no século XVIII, que teria atendido, né, teria trazido ao mundo mais de 800 bebês. E a autora então, a Ariel Lohan, ela se inspirou nos diários da verdadeira Martha para escrever essa ficcionalização do que teria sido a vida dela. Gostei muito desse livro, achei a narrativa super gostosa de ler, ele traz alguns assuntos mais sérios, né, que acontecem ali, e ele é muito interessante porque ele nos dá um vislumbre do que era um vilarejo em 1789, lá no interior dos Estados Unidos. Como essas pessoas viviam, o que elas faziam, como é que era aquela comunidade, e principalmente como funcionava o sistema de justiça americano naquele momento, que era muito recente. Então é um livro que tem várias pinceladas muito interessantes ali para quem gosta, e ele também fala muito sobre essa questão de como que era o atendimento de saúde na época. Os médicos eram muito escassos, era muito difícil, e em quase todos os lugares os atendimentos eram feitos por mulheres como a Martha, que eram curandeiras e parteiras. Então ela nos dá esse vislumbre muito curioso e diferente sobre a época, e eu achei a leitura muito válida, e para esse livro eu dei 4 de 5 estrelas. Depois eu li um outro livro também muito interessante que eu não conhecia, que é o Blanche em Apuros, da Barbara Neely. Esse livro, ele já é considerado, digamos, um clássico contemporâneo da literatura de mistério, porque a Blanche, ela é protagonista de outros livros, né, pelo que eu dei uma pesquisada. E o diferencial dessa história é que ela é uma detetive meio amadora e ela é uma mulher negra empregada doméstica do sul dos Estados Unidos. Então, além de ela investigar o mistério aqui, o livro também traz uma carga muito interessante de discussões raciais e sobre o racismo estrutural dessa região. E no caso aqui, a Blanche, ela é uma mulher ali já dos 40 anos de idade, tem vivido uma vida muito difícil, de muitos percalços, porque a sociedade no qual ela está inserida é uma sociedade de racismo estrutural muito contundente, e um dia ela vai conseguir um emprego ali com uma família que, enfim, vai passar alguns dias no interior, ela vai junto, e lá vai acontecer um assassinato, e o radar da Blanche vai ligar, ela acha a morte muito suspeita, e ela tem muito medo que aquilo acabe sobrando para ela, sendo uma mulher negra, pobre ali no meio daquela coisa toda. Então ela vai começar a fazer uma investigação ali para se tirar da equação, porque ela sabe que quando qualquer coisa estoura no lado mais fraco, que no caso é ela. Mas a investigação, eu vou dizer pra vocês, ela fica bem em segundo plano. O ponto central aqui é a Blanche como personagem, a gente entender quem ela é, entender essas estruturas sociais no qual ela tá inserida, que são estruturas muito dolorosas e injustas com ela, e a maneira como ao longo da vida inteira ela foi encontrando mecanismos para lidar com essas questões e tentar sobreviver dia após dia. Então ele é um livro que ele tem ali essa camada superficial, que é da investigação da Blanche, mas ele é aquele tipo de livro que dá pra você tirar várias discussões super pertinentes e interessantes dele. Eu acho que esse aqui é o único livro da Blanche publicado aqui no Brasil, ele saiu pela Dark Side. Eu gostaria muito de continuar e de ler outros trabalhos, porque eu acho que seria bem interessante seguir a personagem, mas não sei se vai acontecer, gente. De qualquer forma, foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei muito feliz de conhecer tanto a Barbara Neely quanto a Blanche, e eu daria pra ele um 3.8, como um
bom início, assim, um bom ponto de partida para personagem. Eu acho que foi tudo muito bom. Li também O Jarro de Pandora, foi o único livro de não ficção que eu li esse mês. Esse ano eu tô bem focada, gente. Eu quero ler pelo menos um livro de não ficção todos os meses pra agitar o cérebro, pra aprender alguma coisa. Eu gosto muito de aprender, eu gosto de saber coisas. E ano passado eu não li tantos livros de não ficção como eu gostaria, então esse ano eu quero tentar seguir isso um pouquinho mais à risca. Eu tenho muito livro de não ficção aqui na estante e eu fico muito feliz lendo esse tipo de livro. Eu gosto da imersão que a gente tem em livros de não ficção, quando você começa a aprender alguma coisa e aquilo te empolga, sabe? Então esse mês eu li esse, O Jarro de Pandora, que é um livro da classicista Natalie Haynes, onde ela vai discutir mitos gregos. Porém, ela vai falar das mulheres, de alguns mitos gregos, e vai nos trazer ali a origem desses mistérios, a origem dos mitos, quando foi que eles apareceram pela primeira vez, quais são os primeiros registros que a gente tem deles. E ela também vai discutir como os mitos mudam com o tempo, porque a sociedade muda. E cada sociedade, em cada lugar, interpreta o mito de uma forma diferente. Então, os gregos interpretaram o mito de um jeito, lá em 480 a.C. Aí você tem, sei lá, a sociedade britânica do século XIX interpretando de outro, você tem o século XX interpretando de outro, e agora estamos nós aqui de novo interpretando mais uma vez de acordo com os nossos valores atuais. Então essa transmutação do mito eu achei super interessante, essa discussão que ela traz aqui. Foi um livro que eu marquei bastante, tem umas coisas super legais, e eu gostei muito também que a Natalie Haynes, ela é uma pessoa muito bem humorada no texto dela. Então sabe quando você tá aprendendo de forma engraçada em alguns momentos? Acontece bastante aqui, ela tem umas tiradas ótimas. E ela fala também sobre questões mais atuais dos mitos. Ela fala de filmes, de séries, de peças de teatro que falam de mitos. Então tem todo um jogo ali super interessante. Gostei bastante. E pra ele eu dei 4,5 estrelas. Li também um clássico esse mês, que foi o Grande Gatsby, meu primeiro contato com esse livro que vários de vocês amam. Eu gostei, achei ele super interessante. Esse aqui é um livro que se passa ali em 1925 e tem como protagonista o Joey Gatsby, que é um milionário que tem toda uma vida, constrói uma casa e tudo mais para impressionar o amor da vida dele, que se chama Daisy, e mora do outro lado da Bahia, onde a casa dele está. Só que o Gatsby é esse novo rico ali dos anos 20 nos Estados Unidos, e a Daisy, ela pertence à antiga nobreza ali dos Estados Unidos. Então meio que eles estão em lados opostos, apesar de ambos terem muito dinheiro. Então a gente acompanha aqui se ele vai ou não conseguir conquistar o amor da sua vida, né, que é a Daisy. E claro, tem outros assuntos, outros percalços aqui. Ele é um livro muito interessante porque eu acho que ele descreve de forma bem pertinente um período específico da história dos Estados Unidos, que é esse período da era do jazz, da bonança que vem antes da quebra da Bolsa de 29. Fiz um vídeo explicando tudo isso pra vocês, tá? Já tem a resenha aqui no canal. E pra esse livro, então, eu dei 4 de 5 estrelas. É o tipo de livro que eu acho que quanto mais vezes você relê, mais detalhes você pega, principalmente sabendo o contexto da obra. Eu li uma distopia que fazia muito tempo que isso não acontecia, viu? Que eu li, então, Future Rising, do Rick Schwartz. Esse livro é bem legal. Ele fala sobre um futuro não muito distante, onde a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Todas as pessoas têm um implante neural que coordena ali tudo que elas fazem, vê tudo que elas fazem, acompanha o dia a dia delas. E é o momento em que que grandes corporações estão ali dominando o cenário mundial. E nós vamos ter aqui 2 protagonistas. Um que é um cientista chamado William, e o outro protagonista é o Zack, que ele é, digamos, um mercenário contratado por uma empresa. Cada um desses personagens tem uma trajetória distinta ao longo da narrativa, e a gente fica pensando, será que eles vão se encontrar? Será que a história deles tem a ver uma com a outra? Não sabemos, tem que ler. É um livro bem interessante, ele é o primeiro, vai ter mais livros, o autor já confirmou, e é um daqueles livros que deixa a gente pensando muito sobre como que é o nosso relacionamento com as inteligências artificiais hoje em dia, todas as permissões que a gente dá, tudo que a gente cede, tudo que a gente entrega, achando que é divertido, que não tem mal nenhum. Será que não, gente? Será que a gente devia estar assim tratando isso de forma tão leviana? Não sei, é uma das discussões desse livro aqui. E pra ele eu dei 4 de 5 estrelas também. Finalizei a leitura de O Lado Selvagem. Quem assistiu os meus vlogs sabe que eu demorei pra ler esse livro, não foi uma leitura que fiz rápido. Ele é um drama que se passa numa cidade chamada Chillicothe e acompanha a vida de 2 irmãs. Nós vamos acompanhar a vida delas desde a infância até a idade adulta. A Chillicothe é uma cidade que ela passou por um processo de industrialização que deu muito errado, e a cidade hoje está muito afundada na pobreza, pelo menos aqui na questão do livro, tá? Isso gerou também vários problemas sociais, inclusive o abuso de substâncias, que é o mundo no qual essas 2 meninas vivem. Elas nascem dentro de uma família que faz uso de drogas, e
E é um caminho muito difícil delas fugirem, principalmente quando seus pais são usuários. Então a gente acompanha essas meninas que elas têm uma prosa muito enigmática e quase fantasiosa, que é a maneira que elas têm para lidar com as frustrações e com as tristezas do dia a dia, com os abusos que elas sofrem. E depois na idade adulta, né, ali elas têm em torno de uns 20 anos, a gente vai descobrir que algumas garotas em situação de vulnerabilidade como elas começam a aparecer boiando no rio, assassinadas. E essas garotas vão morrendo, mas absolutamente ninguém nessa sociedade se importa porque elas são invisíveis socialmente. Então essas meninas, quando elas desaparecem, não tem matéria no jornal, não tem a polícia procurando, eles simplesmente dizem: ah, eu sabia que isso iria acontecer, porque olha no que elas estão inseridas, olha o que elas fazem da vida, elas são todas usuárias de entorpecentes, então é óbvio que um dia elas apareceriam flutuando no rio. Então ele é um livro que ele fala muito sobre as invisibilidades sociais, sobre os abusos que são encobertos por essas invisibilidades. Então ele é um livro triste, ele é um livro pesado, ele é um drama. Eu sei que ele saiu dentro do Elas, que é o Especialistas Literários em Suspense da Dark Side. Tem um mistério ali de quem estaria matando essas garotas, mas não é uma coisa que a autora foca muito, sabe? A gente não tem uma investigação acontecendo, a gente não tem alguém tentando descobrir a verdade, apesar de que as meninas, elas se perguntam quem poderia estar matando as outras. Então eu acho que ele é um livro que ele pende muito mais pro lado dramático, e ele também é um livro que, como os personagens todos aqui, eles falam através de metáforas. Ele é um livro que às vezes ele é um tiquinho custoso de você ler assim, rapidão, que foi o que eu senti. Eu li ele devagar, porque a linguagem era diferenciada, porque o tema realmente era pesado, porque era muita tristeza na voz daquelas meninas. Era um pesar muito absurdo que elas transpunham ao leitor, sabe? Então, é um livro que não foi fácil de ler, mas eu gostei da experiência. E assim, eu indico ele, mas é aquele tipo de livro que não vai funcionar para todas as pessoas, mas o leitor certo para esse livro vai amar, vai achar incrível, espetacular, o melhor livro da vida, eu tenho certeza absoluta. E eu daria pra ele um 3.8 também. Fiz também a leitura de um livro que tava no hype agora no mês de fevereiro, que é O Último Voo, da Julie Clark. Esse aqui também, ele é um suspense barra drama, onde a gente acompanha duas mulheres, que elas estão fugindo das suas respectivas vidas por motivos diversos, a gente vai descobrir depois. Uma delas está fugindo do marido, que é uma pessoa manipuladora, uma pessoa explosiva, que controla toda a vida dela, e a outra está fugindo de algo que eu não vou contar, porque é meio que um mistério ali na história. Elas se encontram no aeroporto, logo depois de elas terem passado pelo check-in, pelo controle de embarque, e elas resolvem trocar os seus cartões e trocar o voo. Então uma vai entrar no voo que era da outra, no caso a Claire e a Eve. Então a Claire entra no voo da Eve e a Eve entra no voo da Claire. Porém o voo em que a Eve está vai cair, e a Claire, ela vai seguir como se ela fosse a Eve, já que ela ficou com os documentos da outra e tudo mais. Ela vai morar na casa dela, inclusive, por alguns dias. E nós seguimos então para tentar descobrir se isso vai dar certo ou não. Ele é um livro que ele pende muito mais para o emocional e para o dramático do que para o suspense. Eu acho que é interessante avisar vocês. Eu achei o começo muito bom, depois no meio ele dá uma descida assim, eu senti que ele ficou um pouco morno porque ele trabalha muito mais os dramas na vida das duas, e lá no final ele volta a ter um pico muito interessante, na minha opinião. Eu gostei do livro, eu achei ele bem legal, ele é um livro que ele entrega o que ele promete, mas ele é um livro honesto, então eu dei pra ele 3,5 estrelas. Não sai desse vídeo sem me contar um pouquinho como foram as tuas leituras do mês de fevereiro. Se não quiser me contar tudo que você leu, me fala de um livro pelo menos, eu adoro pegar dicas com vocês. Todos esses estarão listados aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado de saber. Beijão, muah, e a gente se vê no próximo vídeo.